boa noite. O último assunto nós falamos sobre espaço geográfico. Hoje vamos falar um pouco sobre paisagem, tá? Lembrando que é sempre só um conceito breve. Claro que podemos se aprofundar um pouco mais. Segundo o geógrafo Milton Santos, nós temos a natureza primária e a natureza secundária. A natureza primária se refere àquela paisagem intocada pelo homem, geralmente conhecida como anecúmeno, tá? Que são as florestas e aquelas regiões montanhosas, onde você não vê ali a interferência do homem. Já a natureza secundária é aquela região onde são tocadas pelo homem. Geralmente são aquela paisagem modificada pelo homem. Um exemplo de natureza primária, nós temos as florestas, algumas florestas coníferas, tá? Que elas são intocadas pelo homem. Aqui no Brasil nós temos o lençol maranhense também, tá? E a natureza secundária, nós podemos destacar Brasília, tá? No Distrito Federal. Se você fizer um antes e depois em Brasília, entre 1951 a 1950 e ver agora, você vai ver uma grande diferença de uma natureza primária para uma natureza secundária. Também nós temos Jardim Botânico, aparentemente não parece, mas ali nós temos também uma natureza secundária, tá? Que é uma paisagem modificada pelo homem. Apesar de termos ali algumas florestas, algumas características de natureza primárias, mas ela sim também é uma natureza secundária. A paisagem, ela é muito interessante porque ela nos conta a história do local. Por exemplo, quando você lê um livro, né, eu destaco aqui Os Retirantes. Quando você lê o livro, você vê que o narrador ele vai contando a história e você entra na história e vai imaginando aquela paisagem e imagina mais ou menos como se saiu aqueles personagens, como aquela história se desenrolou. Porque quando a história ela vem detalhando, você tem uma ideia da paisagem, do local e traz o melhor entendimento, tá? Para a gente entender paisagem. Quando você passa a entender paisagem, você passa a ver que tem visões diferentes das coisas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você sai da Barra para Jacarepaguá, você tem uma grande diferença de paisagem. Você passando ali na Barra, você vê aqueles arranha-céu da Barra, aquela paisagem, você tem uma história diferente para contar. Aquela paisagem mostra ali o tipo de pessoa, mostra o poder aquisitivo e mostra o tipo de vida das pessoas. Já em Jacarepaguá, você tem outro tipo de paisagem, então você pode contar outra história. De acordo com a paisagem, você vê que tem histórias diferentes para ser contada. Já em Jacarepaguá, você vê ali aquelas casas de alvenaria, né? Hoje em dia você tem casa de alvenaria, claro. E uma colada na outra, uma em cima da outra, tá? Aproveitando-se a mesma parede, típica de cidades da Idade Média, algumas cidades da Idade Média. Você vê que ali você tem uma paisagem diferente. E por essa diferença, você tem outra história para ser contada. Com um olhar mais geográfico, você passa a olhar as paisagens com uma visão histórica, com uma visão de história para contar. A partir desta aula sobre paisagem, eu creio que quando você olhar pela janela da sua casa, ou até mesmo sair em viagem para outro lugar, você vai ver paisagens diferentes e vai ter histórias para contar diferentes. Vai poder diferenciar uma natureza primária, uma natureza secundária, e ali você vai poder contar história de acordo com aquela paisagem, ok?
Obrigado, bom dia, até o próximo.